Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA. E Valnícia Milhomens, aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E estamos aqui na nossa série profética, Profecias para 2024. E o episódio de hoje é 2024 não será o fim, o ano de portas abertas e também de abalos. Então, vamos entender um pouco do que profeticamente tem se falado sobre esse ano, né? O ano realmente de portas abertas. Temos ouvido vários profetas de todo o mundo falando sobre essa questão de portas abertas e abalos. Existem muitas portas que são abertas, portas de oportunidade, portas para novas oportunidades, portas que estão sendo abertas, mas também existem portas que devem ser fechadas. Então, nós vamos aqui agora entender quais portas devem ser abertas, se existe realmente uma serpente nos esperando, uma guerra, um gigante nos esperando ali do outro lado da porta. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas como discernir qual é a porta certa, né? Qual é realmente a porta de Deus, a porta para o seu caminho, a porta para o seu propósito, ou qual porta é realmente um caminho paralelo, que não deveria ser a porta que você deve seguir. Então, começando esse ano, vendo isso, que é um ano de portas abertas, como discernir a porta que é a porta certa para nós entrarmos. Muito bem. Primeira coisa, quando se diz que todo mundo fala portas, muito simples, é que Deus tem um calendário, que não é o nosso, e o calendário de Deus, ele está centrado nas 7 festas, chamadas festas de Yahvé, descritas em Levítico 23. É muito bom a gente entender o pano de fundo de toda a abordagem profética, porque nem todos os ministérios têm esta visão. Então, de repente, parece uma coisa tão controversa quando nós aqui estamos falando de portas abertas, usamos número. O que é isso? Não é? O que é isso? Então, temos que entender o contexto no qual a Bíblia foi escrita, no contexto hebraico. A Bíblia foi escrita em hebraico, vem de uma cultura hebraica. O Novo Testamento, os evangelhos escritos por judeus que viviam dentro desta cultura, em uma época tão distante. E como entender por que cada ano há um foco profético? Foco profético. Vocês estão dizendo foco profético, portas abertas. Por quê? Deus tem um calendário que é centrado nas 7 festas. Quando lemos Levítico 23, fala lá uma palavra de tempos agendados, no hebraico moed, que é o mesmo que vai aparecer em Gênesis 1:14, que Deus colocou sol, lua, estrelas para marcar moed, tempos e estações. E quando chegamos ali em Levítico, quando ele mostra as 7 festas, diz que são agendamentos de encontro com Deus. Então, cada festa tem um sentido, todas elas são como que um drama, um grande drama da redenção, ligadas a Jesus. Cada festa representa uma época da revelação de Jesus. É como se o drama da redenção tivesse vários atos. Os atos que ocorrem na Páscoa, depois em Pentecoste, todos apontam para Jesus. E é um calendário. Por quê? Em hebraico, letras são números e números são letras. Letras têm imagens. Então, sempre há um significado espiritual nas próprias letras, no próprio alfabeto. Se alguém quiser entender profundamente, tem que descer ao original. Inclusive, existem as escolas de exegese, de interpretação, e uma delas, eu não cheguei a falar publicamente, dei uma aula ontem para os BPFé sobre isso, onde a gente entra um pouco mais profundamente, e uma das áreas de interpretação existe uma, tomar a Bíblia e interpretar literalmente. Ok, não matarás, não precisa de interpretação, não matarás, ponto.
Existe outro que, isso é uma figura de linguagem? Então, se é uma figura de linguagem, vou procurar o entendimento. E a mais difícil, mais exigente, mais profunda, que é a chamada SOT, é aquela em que eu vou buscar o significado espiritual, onde eu tenho que entrar na cultura. Por exemplo, quando a Bíblia diz, Jesus está na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Aí você que não entende muita coisa, Deus desamparou Jesus? Mas se você vai entrar na cultura, vai ver que ali, mesmo na sinagoga, qual era o modo? Pegam uma frase, vamos ver um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele vai dizer, repita, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Mas você já sabe que o resto é, não me faltará. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Quem está ouvindo já sabe. Ele está citando o Salmo 22. Então você tem que entrar no Salmo 22 até o fim, para entender que Deus não desamparou Jesus, porque está lá dizendo que clamou, mas ouviu e tudo. Então você vai ter outra compreensão. Então aí entra cada ano, cada festa, você vai entender o Espírito. E no calendário hebraico, o ano 5.784. Né? Cada número tem um significado. 5, graça. Quando você diz 5, graça, ok. 7, perfeição. 8, novo começo. 4, porta. Porta, porque a própria letra, que é número, tem um formato, é o pictograma. Isso significa porta, por isso todo mundo que entende a base da Bíblia vai dizer a mesma coisa. É ano de portas abertas. É ano de portas abertas. E ninguém vai fugir do texto, porque aí vai para a Bíblia. Qual é o texto? Vi uma porta aberta e uma voz que me chamava. Ou, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Então, profeticamente, Deus fala aos profetas. Deus não faz nada sem falar primeiro aos profetas. E segundo de Crônicas 20:20 diz, crede em vossos profetas e prosperareis. E você olha para a história e nós vemos dias proféticos, e temos muitos profetas precisos. E eu mesmo já fiz uma análise daquilo que se diz em cada ano, e você olha os acontecimentos. Sim. Abalos. Já o ano passado começamos a trazer um texto que todas as coisas serão abaladas. E é preciso ser profeta hoje para saber que tudo está sendo abalado? Não. Você olha para o que está acontecendo no mundo, para as guerras, para os governos, para os regimes, e verdadeiramente nós vivemos tempos de abalos, porque o juízo de Deus já começou. Começou na casa de Deus, expondo ministérios de vida dupla, e começou também no mundo. Só que quando se fala de veio profético, por exemplo, agora, portas abertas não é apenas o ano 2024, é a era de portas abertas. Era de portas. Que portas? Tudo na nossa vida é uma porta. Nosso dia a dia está cheio de portas, de oportunidades. Agora você pergunta, como discernir? Meu filho, tem que ser espiritual. Porque é espiritualmente que se discerne. Então eu preciso entender que as coisas espirituais não dependem do que eu vejo, do que eu ouço, do que sinto, do que falo, do que a mídia diz. É uma percepção que vem no meu interior. É uma voz do Espírito para discernir. Eu até falei disso no domingo na pregação, vou até trazer aqui porque é uma coisa muito simples. Eu comecei a ver isso, portas. Não chamava portas, né? Mas são portas abertas. Deus mostra algo para você. Esse é o caminho. Anda por ele. Mas, de repente, você tem vários caminhos. Todos eles são oportunidades. Deus me chamou para quê? Ministério. Eu tinha só 17 anos. Não entendia tudo que eu entendo hoje. Aliás, me imagina, 17 anos, crente nova, que me converti lendo a Bíblia. O que é que eu vou entender de profético? Nada. Havia começado a ir à igreja, porque a minha mãe não me deixava, tinha sido batizada recentemente, e as missionárias de uma linha mais tradicional, jamais ia falar sobre estas coisas. Mas eu, como fui lendo a Bíblia, o Espírito foi me mostrando que eu tinha que ir para o seminário. Mas a porta do seminário parecia fechada.
Mas dentro de mim eu sabia, é o seminário. Primeiro, eu não podia ser aceita. Tinha que ter 18 anos, eu tinha 17. Tinha que ter 2 anos de membro de igreja, eu tinha acabado de ser batizada. Mas quando eu escrevi todo o relato, 14 páginas de papel ao maço, como foi meu encontro com Jesus, porque eu fui mostrar a luta entre 12 e 15, sozinha, lendo a Bíblia. Então, abriram uma exceção. Uau, se abriram uma exceção, Deus abriu. Mas como eu ia? Não tenho dinheiro. Minha mãe disse que não ia me dar dinheiro para estudar bobagem, né? Não era crente. E eu estou nessa situação, sei que devo ir para o seminário. Chega o dia de eu ir. Eu estou lá, em Tocantinha. Não tenho como, parece tudo fechado. Mas é quando eu leio lá no livro que você quer ver o futuro a léguas, mas se Deus conduziu até aqui, porventura não continuar a fazer, basta cada passo para veres a glória de Deus. Então eu escrevo para o seminário, digo, aguarde-me atrasada. Embora diga isso pela fé. E o que é a fé? A certeza de coisa que a gente não vê. É no mundo espiritual, é uma convicção que você tem dentro de você. Você tem que olhar para dentro, que convicção vem. Tem uma luz verde? Então siga. É amarela? Espere. É vermelha? Para. É o reflexo dentro de nós. Aí tia Tumásia, né, lá no Correios, um emprego, né, federal, ofereceu uma porta para eu trabalhar. Olha lá, uma porta, uma oportunidade, uma porta de trabalho. Eu rejeitei, não vou entrar nessa porta. Por quê? A porta é o seminário. Mas está fechada. Está fechada aqui, mas lá no céu está aberta. Aí, outro convite. Quer servir a Deus? Ensinar na escola batista. Não é o ministério? Não, não entro por essa porta. Ah, você quer continuar os estudos? Sim, eu tenho que continuar os estudos, porque aqui só vai até o ginásio. Ok, você foi uma das alunas, né, as alunas que tinham maior nota, né? Está aqui uma bolsa para continuar os estudos no Rio de Janeiro. Não vou. Então, essas portas se me abriram. Mas como é que eu sei que eu não vou entrar por elas? São oportunidades, são. Oportunidade de trabalho, servir no reino e estudar. Você vai ser teimosa? Não. Você sabe, a porta é o seminário. Mas não está fechada? Não, está aberta no céu. O que é que falta? Dinheiro para comprar passagem. Aí, quando chega a dona Margarida, lá de Goiânia, os que eles eram professores, estão usando a Goiânia reciclar. Aí ela chega e diz, Valnice, o que é que você pensa? Que eu vou. Ela disse, nós temos visto sua fé. E alguns irmãos se cotizaram para pagar a sua passagem. Olha aí. Olha aí. Deus vai, o Deus que fala e que diz, é por aqui que você deve andar, Ele vai mover o que tiver movido, vai trazer o milagre que for necessário. Aí pronto, os irmãos, nem sei quais foram os irmãos. E olha que naquele tempo, 1965, saí de Tocantins para chegar a Recife, e para outro lado pegar um voo para Carolina, dali para... Eu sei que eu peguei 3 voos. Nunca tinha andado naqueles voos. Né? Naquele tempo era um negócio muito chique andar de avião, em 65. Davam tanta coisa quando a gente entrava, agora tudo acabou. Mas ela disse, você precisa conseguir o consentimento da sua mãe. Olha aí. Eu não pedi consentimento da mamãe, não. Eu só disse, mamãe, eu viajo no sábado. O que é que ela ia fazer comigo? Me amarrar? Ainda foi até o aeroporto para despedir. Então, é assim. Como discernir? Não tem outro modo a não ser em comunhão com Deus e ter aquela convicção interior que vem dentro de você. Que você, às vezes, não sabe identificar. Ai, bem que eu sentia. Bem, esse bem, meu filho, é o Espírito Santo. Muito bom. Mas, além das portas abertas, as portas que nós devemos fechar. Então, tem portas que a gente sabe que realmente é oponência de Satanás, e tem portas que Deus está fechando mesmo, para que não é Claro. o caminho, não é o caminho que nós devemos seguir. Então, como saber, né? Como discernir? Da mesma forma, essa porta que é fechada
pelo diabo ou que é fechada por Deus? Como saber? Claro, porque se você tem uma de Deus e está vivendo numa situação contrária, você já sabe que aquela não é a porta. Você tem que fechar. Não é fácil. Acho que eu tenho experiência na minha vida para tudo. Agora acho que sobe logo, né? Sobe logo. Quando eu tenho uma experiência profunda com o Espírito Santo. E agora? Eu estou numa junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira, onde não se crê que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da experiência da conversão. Eu passei por uma experiência radical, minha teologia mudou. Eu já não podia dizer que eu sou batizado no Espírito Santo na hora que eu creio. Não, eu tive uma experiência segunda, radical, que me faz ver a Bíblia como eu nunca vi. E todo mundo percebe isso, meus alunos percebem isso. Foi até engraçado um aluno meu. Parece que a irmã se converteu outra vez. E olha que eu era uma pessoa bem, né? Eu era tão assim que uma que era bem pentecostal, a Suzete, quando foi lá visitar, ficou impressionada comigo. Uau, o fruto do Espírito. Mas o poder, e o poder. Então, o que é que eu vou fazer? Eu me sinto propriedade da junta. Eu me sinto parte do país onde eu estou, Moçambique, África. E agora Deus me manda renunciar a tudo. Tem que fechar a porta. Tem que fechar. Eu me lembro que eu passei um mês para conseguir escrever a minha carta de pedido de demissão, porque eu só chorava. Porque você tem raízes no passado. Então, nem sempre é fácil fechar uma porta. Mas quando você tem uma convicção, chorando, gemendo, gritando, você sabe que Deus não está mais ali. Aí depois você diz, olha para trás, que tolo que eu fui. Não é? Que tolo que eu fui. Se eu ficasse ali, meu Deus do céu, eu tinha alcançado quem? 5 gatos pingados. Quem eu alcancei? Ao entrar pela porta que Deus tinha para mim, renunciando todo o passado. Foi renúncia? Não. Naquele tempo parecia. Então você tem que entender que Deus, quando fecha uma porta, Ele é sábio. Ele quer o nosso bem. Nosso medo, nossa dúvida é tolice nossa, apegada ao passado, não quer, papapá. Não, só solte, porque Deus lhe ama. Então, quando eu começo a conhecer Deus, como Deus que ama, que tudo que Ele tem para mim é o melhor, torna-se mais fácil. Mas o discernimento não tem por onde ir. É fechar os olhos. Eu digo até literalmente, eu costumo dizer que eu vejo melhor de olhos fechados. Quando você fecha os olhos para o que Ele cerca e começa a entrar em quietude, o que muita gente não gosta de fazer. Fique quieto, calado, sim, calado. Pega-se um retiro de um dia, fique quieto, tranque-se. Pode pôr uma música suave, nada agitado, não. Deus fala no silêncio. E aí você começa a sondar que impressões vêm. Porque aí Deus, às vezes, já passou, há muito tempo que Ele está tentando direcionar a sua mente. É você que é teimoso e não presta atenção. Não é verdade? Porque não presta atenção, mas quando você para, ali. Quer dizer, Deus foi dando pequenos sinais. Então, quando você para analisar, você entende. Essa não é a porta divina. Deus fechou essa. Ou o diabo pode querer fechar. Por exemplo, essa que eu falei do seminário. O diabo pode querer me fechar a porta do seminário e me dar outra. Quem era que estava me dando todas as outras portas? Era o diabo. Quando foi para ir para missões, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Como é que você vai para missões? Como é que você vai para a África? O Brasil não tem dinheiro, já tentou muito tempo. Quando um missionário americano me disse, eu disse, isso é problema de Deus. Mas que eu vou. Ofereceram portas? Sim. Sempre eu descobri que ao longo da vida, quando Deus tem uma, o diabo tem outra. Para que você entre por caminho paralelo. Aí é onde você tem que ter muito cuidado de não tomar decisões precipitadas. Porque o que é de Deus passa na prova. Se algo de Deus passa dia, vem dia, vai criando convicção. Então, não se apresse.
Seja paciente, aguarde. Eu gosto de dizer assim, quando o povo começa a me pressionar, vou dormir sobre o assunto. Vou dormir. Agora, quando eu digo dormir, não é só figura, não. Quer dizer, eu vou passar alguns dias, vou dormir. Você já viu que você está zangado, quer reagir, depois de dormir, você muda de atitude? É isso. Deus nos dá a noite para desligar, para ver se no dia seguinte a coisa está mais calma e você consegue discernir melhor. É muito importante isso, né, o domínio próprio, dominar suas emoções, né, e aí conseguir ouvir a voz do espírito, porque no calor das nossas emoções, às vezes nós somos influenciados pelas emoções, pelos sentimentos. E aí quando você falou dessa questão da gente ir para portas abertas, é um jeito bem simples da gente pensar, é um ano de portas abertas, é um ano de avanço sobrenatural. E a gente pensa, né, por exemplo, na escola, a gente não tem como ir para o quinto ano sem terminar o quarto, né? Você não tem como ir para o sexto sem acabar o quinto. Então, na verdade, a gente não consegue ir para o próximo nível, ir para o próximo ano, para o próximo nível, sem encerrar o ciclo anterior. Então, tem portas, sim, que precisam ser fechadas e tem para que novas portas sejam abertas. E a gente precisa orar para realmente ter esse discernimento espiritual e ser guiado pelo Espírito nesse caminho correto de você abandonar para trás. Tem se falado sobre isso, de abandonar as velhas formas, as velhas maneiras de se fazer as coisas e realmente alcançar novas formas e novo nível de acordo com o novo que está vindo por aí e se alinhar a isso. Então, eu preciso muita sabedoria e muita direção espiritual para conseguir isso. E aí me veio isso até no colégio, né? Até uma criança não consegue, por exemplo, ela não consegue andar se ela não engatinha. Então, primeiro ela está no colinho, depois ela engatinha, depois ela anda. Tudo tem um processo, né? E assim também é com as portas abertas. Tudo tem um processo para o nosso avanço. E aí a gente precisa galgar degrau por degrau. Mas tem muita gente que eu atendo todos os dias que fala, não, né? Por exemplo, a gente fala, vamos fazer uma mudança em relação à alimentação. Mas eu gosto tanto daquilo que eu fazia não sei quantos anos atrás, né? 10, 20 anos atrás. Eu gosto daquele negócio que eu comia, né? 10, 20 anos atrás. Eu gosto daquele negócio que eu fazia. Então, assim, nós precisamos entender que é um novo tempo. Nós precisamos nos adequar ao novo tempo. É um novo tempo, então novas vestes, nova forma, né, de comer, de falar, de pensar, de ter essa direção. E aí eu queria que você falasse sobre isso, dessa nova forma de abandonar o velho e buscar. Toda verdade é paralela. Você acaba de falar de degraus de crescimento. Deus tem um ideal para cada um de nós, ser a imagem de Cristo. Paulo deixa isso muito claro em Romanos 8 ao dizer, para isto Deus nos predestinou. Então, desde os tempos eternos, Deus projetou que cada um de nós fosse a imagem de Jesus, ser como Jesus. E ser como Jesus, e aí onde eu encontrei a minha definição do que é ser cristão. Ser cristão não é ser religioso, não é ir para um lugar chamado igreja. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo. Em seu caráter e em sua missão. No que ele é, no que ele fez. Então, se é para isso que Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, entrar na forma, ser moldado na imagem de Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja apenas o primogênito entre muitos irmãos. Quem são os irmãos? Os que procedem do mesmo pai, os que têm o mesmo DNA. Onde tem primogênito, tem segundo, tem terceiro. Então, este é o objetivo dele. Portanto, em nossas experiências do dia a dia, e mesmo em cada fase do que está acontecendo no mundo, porque o mundo está mudando, toda verdade é paralela. Nós também precisamos ir sendo transformados. E essa transformação tem um alvo, ser como Jesus. Paulo traz um versículo muito interessante, segundo aos Coríntios 3,18, que eu vou citar numa versão mais ampliada.
todos nós com o rosto descoberto, enquanto continuamos a contemplar como em um espelho a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. E aí vai que a porta é Jesus. Eu sou a porta. Então é um ano em que temos que nos concentrar em Jesus. Eu sou a porta. Porque Ele é que nos liga ao Pai. Como eu entro na dimensão espiritual? Via Jesus. Ele é a porta. Então, enquanto continuamos a contemplar como espelho a palavra, eu tenho aqui a Bíblia, a palavra. Sim, a palavra foi revelada aqui. Então, enquanto eu continuo a ler a Bíblia, enquanto eu começo, sobretudo os evangelhos, eu estou vendo Jesus. Enquanto eu faço isso, eu me concentro no que eu posso ler, entender. Somos constantemente transfigurados, mudando de figura, num sempre crescente esplendor, que você falou. São degraus, num sempre crescente esplendor, de um degrau de glória a outro na verdadeira imagem. Então, nós estamos numa trajetória rumo à plenitude, ser como Jesus. Por quê? Ele nos escolheu como noiva, e a noiva tem que ser parecida com Ele, porque a noiva o completa. Ele reinará conosco em glória. Por isso nós seremos transformados, vamos sendo transformados. É a mudança. A mudança, ela não é violenta. Eu sempre costumo dizer que a vida cristã não é uma tentativa, é uma resposta. Resposta a quê? A esses moveres que vão vendo dentro de nós. Deus vai abrindo os nossos olhos, nós vamos compreendendo melhor e vamos respondendo. E compete ao Espírito Santo ir nos transfigurando. Quando os outros olham para nós, uau, como você mudou. E nós mesmos, uau, como é que eu estou reagindo? No passado eu não reagiria assim. É impressionante mesmo. Muita gente no dia a dia, às vezes, vem perguntar, né? Ah, doutora, como é que eu faço? Hoje eu dei esse exemplo, a gente, no devocional do Ative Seu DNA, tivemos esse devocional, né? Imagem e semelhança de Cristo. E aí muita gente pergunta, como é que eu faço para ler a Bíblia? Como é que eu faço para orar? Como é que eu faço para comer direito, né? Não consigo comer direito, não consigo ir para fazer uma atividade física. Eu falo, você conhece os frutos do Espírito? Uma vez eu falei para um pastor, ele era meu paciente. E ele falou, como é que eu faço para parar de comer doce e ir para academia? Eu falei, você conhece os frutos do Espírito? Um deles... Era um pastor. Era um pastor. Eu falei, um deles se chama domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Mas quando a gente estuda, a gente não vê a profundidade, né? Tem um livro agora que Augusto Cury lançou, As Múltiplas Inteligências de Jesus, em que ele faz a análise de Jesus em todos os livros, né? Porque depois ele se tornou cristão de tanto que realmente a personalidade, o caráter, a missão de Jesus o impressionou. Ele não era cristão e se tornou cristão depois de tão impressionado de nunca ter visto em toda a Terra um Alberto ser... Cury. Augusto Cury. Augusto Cury. Que é um psiquiatra, né? Uhum. Um psiquiatra, ele fala muito sobre inteligência emocional, e ele escreveu vários livros sobre Jesus, agora ele reuniu todos os livros em um só, Múltiplas Inteligências de Jesus. Então, para quê? Porque ele não era cristão e ele ficou realmente impressionado com todas as características que ele via na personalidade de Jesus em cada ato de liderança, em cada ato de tudo, né? Em cada ato de tudo. Então, se a gente realmente analisa com profundidade, tá tudo escrito, tá tudo lá disponível pra gente. Mas que você fala muito isso e aí eu, como boa discípula, também falo, né? Então, o dar é de Deus, o possuir é do homem. Então, a gente precisa exercer. Ser como Jesus, quer dizer, isso que Deus que está fazendo, tornar-se semelhante a Jesus. Não foi assim que Deus nos criou? E você ainda falou hoje lá no podcast sobre a imagem. Deus nos criou a sua imagem. Perdemos a imagem, mas Deus está trabalhando para restaurar esta imagem. Então, você que está aí ouvindo, né, eu tenho recebido muitas pessoas ansiosas, deprimidas nesse ano aí, com tudo que passou pelo ano de Covid. Você não é sua depressão, você não é sua ansiedade.
Você foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Esse é um ano de portas abertas, então nós estamos aqui numa série profética de profecias de 2024. Assista, compartilhe com seus amigos, para que realmente você possa ser edificado e realmente transformar, aproveitar essa direção espiritual para transformar a sua vida nesse ano e a vida de muitas pessoas, que é o nosso desejo sincero do coração, que realmente esse evangelho possa alcançar todas as nações, que é o que é a nossa missão aqui para cumprir, né, para sermos direcionados. Então, eu vou finalizar com esse versículo de Apocalipse. Eu sei tudo que você fez. Agora coloquei diante de você uma porta escancarada que ninguém pode fechar. Pois eu sei que você possui apenas um pouco de poder, mas você manteve a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam como eu trato os amigos, os da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus, mas não são, porque estão mentindo. Farei com que eles venham e se prostrem aos seus pés e reconheçam o quanto eu te amei. Porque você manteve apaixonadamente a minha mensagem de perseverança, também eu guardarei da hora da prova que está chegando para testar as pessoas na terra. Mas eu venho sem demora. Por isso, agarre-se firmemente ao que você tem, para que ninguém tome a coroa da sua vitória. Amém, 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 amém. Então, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de inscrever-se no canal também. Siga lá no Instagram, @doutora Joana Costa, @ValniceMilhomens. E escreva aqui nos comentários o que vocês gostariam de ouvir ou se vocês têm alguma dúvida desse podcast. Até o próximo episódio.